Bom dia. Ezequiel 14. Livro de Ezequiel, capítulo 14. Então, alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram e se sentaram diante de mim. E aconteceu que a palavra de Deus veio novamente a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Portanto, abre a tua boca e fala com eles e diz-lhe: Assim diz Deus, o eterno e soberano Deus, quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração e puser tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois consultar um profeta, eu, Deus, o Senhor, responderei pessoalmente a essa pessoa conforme a sua atitude idólatra. Assim agirei a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel, nação que me desprezou em troca dos seus ídolos inúteis. Então as autoridades religiosas da época, a autoridade eclesiástica, os anciãos, os líderes de Israel, sentaram-se, todos vieram até Ezequiel e sentaram diante dele com a intenção de consultar a Deus, falar: não, Ezequiel, consulta a Deus aí por nós, vê o que Deus vai falar ao nosso respeito. Mas antes mesmo que eles abrissem a boca para falar isso com Ezequiel, Deus já enviou a palavra para ele. Falei: esse povo vieram cá para me consultar, mas todos eles ergueram ídolos em seus corações, um tropeço para eles mesmos, para eles caírem. E você acha então que eles podem me consultar? Não, não tenho nada para falar com eles. A única coisa que vai dizer para ele é que todos que levantar ídolo em seus corações, esses tropeços para eles mesmos cair, eu mesmo falo com eles, porque desta maneira, quem sabe eu posso resgatar a casa de Israel, mostrando para eles que eles estão em rebeldia, em desobediência. Porque às vezes as pessoas estão falando, hoje tem muitas pessoas que falam: não, eu não adoro imagem, eu não adoro outros deuses, a minha adoração é do Senhor. Mas falam da boca para fora, às vezes não tem esse objeto físico, mas tem no coração. Tem pessoas, bem na realidade hoje, a coisa está tão banal que hoje as pessoas adoram qualquer coisa. Eu conheço pessoas que adoram, por exemplo, o seu carro, adoram mais o seu carro do que a família, do que filho, esposa, do que Deus, do que tudo. O carro é a vida deles. Outros é a casa. Eu conheço pessoas, não, eu trabalhei a vida toda para não comprar esse imóvel, comprar esse apartamento, esse é minha vida, esse é minha casa, esse é meu tudo. Ou seja, Deus está em segundo ou terceiro lugar, em primeiro lugar para isso está aquele imóvel. E não somente isso, com qualquer outro objeto. As pessoas hoje estão adorando objetos. Isso, qualquer objeto. O avarento, por que a avareza, a Bíblia nos fala que a avareza é idolatria? A avareza é pecado, porque as pessoas adoram o dinheiro. O avarento, ele é adorador de dinheiro. Por isso que ele é idólatra, ele idolatra o dinheiro, por isso é pecador. E fora isso tem os vários outros deuses que as pessoas adoram. Adoram pastores, adoram denominações, adoram igrejas, adoram tudo, mas não estão adorando o Senhor. Eles não estão adorando o Senhor, que é o principal. Quando essas pessoas vêm diante do Senhor: não, eu vou orar, vou falar com Deus, Deus não vai ouvir, Deus vai mandar simplesmente, como sempre, exortar, manda tomar vergonha na cara, mudar isso, abandonar a idolatria, voltar para o Senhor. Por este motivo, abra tua boca e declara a casa de Israel: assim diz Deus, o soberano, arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos, convertei-vos do vosso mau caminho e renunciai a toda e qualquer prática abominável.
quando qualquer pessoa da casa de Israel, ou mesmo qualquer estrangeiro residente em Israel, decidir separar-se de mim e edificar algum ídolo em seu coração, e assim armar um tropeço maligno diante de si mesmo, e depois tentar buscar um profeta para consultar, eu, o Eterno, eu mesmo lhe responderei. Eis que voltarei a minha face contra aquela pessoa, e dela farei um exemplo, um sinal e um objeto de escárnio para todos. Eu pessoalmente o eliminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou Deus, o Senhor. Falou, não importa quem seja, mesmo um estrangeiro, para todo aquele que levantar um ídolo em seu coração, não importa qual seja a natureza do ídolo, vocês estão desprezando a Deus. Só falam em Deus por falar, mas a adoração, o amor, eles estão adorando outras coisas. Aí depois eu não vou orar, quem sabe Deus vai me falar alguma coisa. Deus mesmo vai falar com ele, vai falar em eliminar, desaparecer. São pessoas que estão fatalmente encaminhadas para a morte espiritual, para o sofrimento eterno, para a desonra eterna. Hoje também vejo uma outra coisa terrível que acontece no nosso meio, é as pessoas hoje adorando animais de estimação. Eu conheço pessoas que adoram cão, adoram gato, adoram outros animais. Para eles é a vida deles, mas não amam o semelhante. Aquilo que Jesus disse, ama o próximo como a ti mesmo. Isso eles não fazem. Conheço pessoas que amam muito mais um cão, um cachorrinho, do que o próprio membro da família, que é o próprio filho, o pai. A vida deles é aquilo ali. Isso aí é uma idolatria braba, isso é um perigo sério. Isso é ir contra a palavra de Deus e contra a vontade de Cristo. Pessoas falam que amam a Deus, assim como esses sacerdotes. Eles quiseram ver diante de Deus para ver o que Deus fala, mas no coração deles, eles adoravam uma outra coisa. Ao fato da pessoa ir a um templo e uma denominação frequentar, não quer dizer que amam a Deus. Esses também falavam que amavam, estava no coração deles. Deus não falou aqui, não está falando através de Ezequiel, que eles tinham um objeto de adoração em casa ou em qualquer lugar, mas eles tinham no coração. Eles adoravam outras coisas. A pedra do tropeço estava no coração deles. Mas mesmo assim eles foram diante do Senhor querendo ouvir o Senhor. Então Deus está falando, essas pessoas quando vir, querer saber, eu mesmo vou falar coisa para destruir, para eliminar, para acabar, para todo mundo saber que eu sou Deus, que eu não divido a minha glória com ninguém. Nós temos que aprender que a nossa prioridade na vida tem que ser o Senhor. É o Senhor em todo o tempo. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, estar voltado para qualquer outra coisa ou outra pessoa. Nós não podemos substituir Deus. O lugar de Deus em nosso coração tem que estar ali pronto. É Ele, tudo é Ele, é por Ele, para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, tudo é para o Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Só Ele, não existe nada além dEle. Temos que entender isto. Se nós quisermos viver, se nós quisermos termos vida, temos que aprender a dar lugar de Deus, tirar toda idolatria, tudo aquilo que não presta dos nossos corações. Não adianta tentarmos ficar satisfazendo a nossa carne, a nossa emoção. Não, não é assim. Nós somos seres espirituais. Não, antes de querer atender o nosso desejo, vamos atender a vontade do Senhor. Vamos aprender a andar em espírito e não satisfazer a vontade da carne. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Deus, terei iludido aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o aniquilarei, retirando para longe de Israel o meu povo. Assim o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão devidamente punidos. Isto para que a casa de Israel não volte a se desviar da minha pessoa, nem mais se contamine com todos os seus pecados e transgressões. Eis que este povo voltará a ser o meu povo, e eu serei o seu Deus, palavra do Senhor, o eterno e soberano Deus.
Aqui uma coisa séria, Deus falou, olha, se um profeta falar mentira, engano, né, o povo vir consultar Deus, não, e o profeta falar como tantos hoje, né? Esse profeta vir falar mentira, asneira em nome do Senhor, Deus falou, vou castigar esse profeta. Mas o profeta falou em nome do Senhor. Entenda uma coisa, não existe nada que acontece sem a vontade ou permissão de Deus. Deus conhece os nossos corações. Como nós temos um monte de porcaria em nossos corações, então nós estamos querendo ouvir Deus na oração, ou vou à procura de um profeta, Deus vai enviar o espírito da mentira, vai usar um demônio do diabo lá, para colocar a mentira na boca daquele profeta, fazer ele mentir, ao menos se ele também, por ter um coração duro, enganador, ele será destruído também. Nós vimos o caso, na Bíblia nós já lemos sobre isso, quando Deus permitiu que um espírito enganador fosse enganasse o rei, para ele morrer. Falou, mas quem será esse espírito enganador? Falou, eu irei. Então é Deus, tudo é Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Hoje as pessoas ficam andando atrás de profecias, andando atrás de revelações. Então revelações mentirosas, profetas mentirosos, que querem simplesmente fazer a vontade do povo, trazer palavras agradáveis, satisfazer o ego, alisar o ego das pessoas. Os profetas não estão falando da parte de Deus, estão falando da parte deles mesmos. E com certeza eles vão prestar conta a Deus, porque Deus está falando, eu vou castigá-los, eu vou aniquilá-los, para eles saber que eu sou Deus, para eles saber que eu sou o Senhor, quem faz tudo sou eu. Não existe ninguém mais além de Deus, não. Ninguém pode nos salvar, ninguém pode nos curar, ninguém pode nos libertar, ninguém pode fazer nada por nós se não for através do Senhor. Se o Senhor não permitir, se o Senhor não autorizar, se o Senhor não concordar, se o Senhor não enviar, não existe nada. Não existe nada, nada, somente o vazio. Não existe nenhuma possibilidade de alguém conseguir qualquer que seja seu intento, dizendo que foi independente da vontade de Deus. Temos que entender, nós já falamos bastante sobre a ira de Deus. Pastor, então tem alguém que está ali no homossexualismo, no adultério, na desonestidade, na maldade, então é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Deus conhece o coração, sabe que aquela pessoa é uma pessoa pecadora quanto mais, então Deus permite que ela se afunde mais para ser destruída. Isso nós lemos lá em Romanos 1. É a ira de Deus se manifestando. A ira de Deus não se manifesta como as pessoas imaginam, que seja não caindo coisa, pedaço, estrela, não. Isso não tem nada a ver. Isso acontecerá na volta de Jesus e nos tempos certos. Mas isso não é a ira. A ira de Deus se manifesta agora permitindo que as pessoas se afundem cada vez mais em seus pecados. Esta, pois, é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra a minha pessoa por deslealdade, estenderei contra ela o meu braço forte, a fim de cortar-lhe o seu sustento, e castigá-la mediante a fome, e exterminar seus cidadãos até os seus animais. Olha bem, tem uma nação que vive contrária à palavra de Deus. Então Deus fala assim, eu vou estender, vou permitir que tenha fome. Nós conhecemos países, né, que existe em todo o tempo uma fome, um desespero grande. Mas por quê? Se nós formos analisar, vamos ver que esses países, esses lugares são pessoas contrárias a Deus. Tá? Graças ao bom Deus, hoje grande parte, né, da África, hoje já tem países ali africanos, já estão reconhecendo Deus, estão vindo para o Senhor. Mas aqueles que não reconhecem, tem muitas tribos ali que não aceitam, não querem saber da existência de Deus. Em contrapartida, nós vemos como a fome ali prevalece, o desespero das pessoas, a doença. E ainda hoje, assim, o maior foco da AIDS está na África e tudo mais, apesar de ser país rico. É interessante, são países ricos, nós vemos pela flora, pela fauna, por tudo. Mas a fome é reinante, é dominante. Deus fala o seguinte, da mesma forma que eu falo de país, eu falo com pessoas. Nós conhecemos pessoas que nós não sabemos que ganham muito bem, têm um bom rendimento, só vivem em dificuldades, só vivem endividados.
nunca consegue ter paz. Por que será? São pessoas que não conhecem a Deus, não querem conhecer a Deus, preferem o pecado, vivem no pecado. Eu digo que existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus, a pessoa, por exemplo, ganha um salário mínimo, paga aluguel, vive bem, sustenta a casa, paga água, paga luz e às vezes no final do mês ainda sobra um trocadinho. Pessoa que frequenta a igreja, pessoa cristã, devolve o dízimo e faz tudo direitinho, no final das vezes ainda sobra. Enquanto ao seu lado tem um vizinho, por exemplo, que ganha 20, 30 mil reais, tá? E só vive apertado, só em situação difícil. E até mesmo tem momento que chega ao lado do seu vizinho ali, ganha salário mínimo, e perguntar se tem cinquentinha para emprestar. Porque aquele vizinho, aquele ganha salário, tem a bênção de Deus sobre a vida dele, aquele outro não tem, porque tem a maldição. Que hoje nós só temos a opção, a bênção e maldição. Então esse outro vive sobre a maldição. Por isso que nada dá certo. Deus está falando, olha, que eu estenderei a mão contra ela o meu braço forte a fim de cortar-lhe o seu sustento, castigá-la mediante a fome e exterminar a sua cidade até dos seus animais. Nós vemos pessoas passando dificuldades mesmo. Nós encontramos pessoas passando fome. Nós encontramos pessoas hoje que não tem nada e às vezes não conseguimos entender o porquê. Mas por que a sua casa está assim? Meu marido não consegue trabalho, eu não consigo trabalho, ninguém me ajuda. Mas às vezes quando você tenta falar de Deus, as pessoas fogem. Já tive situação, pessoas vêm me pedir ajuda. Eu falei, não, vou te ajudar, sim, dou ajuda e tudo, mas vamos conversar aqui, vamos falar sobre Deus, eu vou te dar uma Bíblia. A pessoa não quer. A pessoa já sai despistando, ela não diz na minha cara que não quer, com medo de ofender, uma vez que eu ajudei, mas elas vai despistando, elas correm. Porque elas não querem Deus. Elas estão ali arraigadas ali nos seus pecados, nos seus erros e querem continuar assim. Por isso a minha miséria vem. É Deus que envia, é Deus que permite. Ah não, pastor, não sei se sou uma boa pessoa. Não existe essa boa pessoa, está nessa situação. O Salmo 37, Davi fala, nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua herança, né, seus herdeiros mendigar um pão. E por que estão mendigando o pão? Por que está nesse desespero tudo? Deus não promete riqueza para ninguém. Essa prosperidade que prega é mentirosa. Mas o maná dele é uma promessa real. O que é o maná dele? Você ter condição de se alimentar, de se vestir, ter uma vida digna. Isso é promessa do Senhor. Ainda que homens notáveis, exemplos de livramento como Noé, Jó e Daniel estivessem nessa cidade, por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar-se a si mesmo, oráculo do Senhor Deus. Ou seja, mesmo, olha a comparação que Deus faz, a coisa tão séria, homens que ele amou, que ele está falando homem de fé, como ele fala que é sobre Noé, que foi um homem de fé, ele fala sobre Jó, que é um homem de fé, fala sobre Daniel, fala mesmo se esses três estivessem no meio de uma cidade, onde as pessoas não respeitassem, às vezes por lealdade, deslealdade ao Senhor, mesmo se eles estivessem ali, eles pedissem, eles tentassem interceder a Deus em favor desse povo, Deus falou, não ouviria. Somente eu salvaria eles três, mas o pedido deles não seria aceito para mim ajudar a socorrer ninguém. Então nós devemos entender, quando nós nos colocamos como adversário de Deus, quando nós nos levantamos para fazer o que é errado, nós desobedecermos a palavra do Senhor, nós estamos sabendo que nós estamos chamando o castigo, nós estamos chamando a miséria, nós estamos chamando a violência, nós estamos chamando toda a sorte de maldição sobre as nossas vidas. O que basta, as pessoas têm que entender que não tem que ser somente porque vai a uma igreja, vai a um templo, uma denominação, era rosa, faz jejum, não, e sim a obediência. Deus nos mostra aqui que os anciãos foram diante dele, queria ouvir, ele falou, não é assim. Não adianta ir numa igreja, não adianta tentar buscar Deus se você não quer abandonar os seus erros, seus pecados. Hoje os templos, grandes templos, andam lotados, cheios, mas cheios de pecadores que não querem abandonar os seus pecados. E também tem pecadores no altares, no púlpito, incentivando o povo a permanecer no seu erro, permanecer no seu pecado. Ele diz ainda,
se eu mandar que animais selvagens passem por essas terras e a devastem, de tal modo que ela fique totalmente abandonada e ninguém mais ouse caminhar por ela devido ao medo dessas feras. Ainda que esses 3 homens justos estivessem ali, juro pela minha vida, declara Deus, o Senhor Deus, não poderiam livrar nem seus próprios filhos e filhas. Exclusivamente eles mesmos seriam salvos. Somente eles se livrariam de toda a terra e toda a terra seria aniquilada. Naquela época, ele faz a referência, como eu sempre falo, sobre o que tinha naquela época, sobre animais, sobre força. Se eu enviasse animais, se eu enviasse feras sobre essa terra, sobre esse lugar, sobre essa região onde essas pessoas estivessem, e no meio delas tivesse lá Noé, tivesse Jó e tivesse Daniel, e esses aí estivessem clamando, intercedendo pelos povos para afastar o mal, eu não iria ouvir. E nem só eles seriam salvos, nem os filhos deles, nem as filhas deles eu salvaria, seria só eles 3. Você vê a seriedade das coisas. As pessoas estão brincando com Deus. Estão falando de um Deus que eles não conhecem. Estão citando um Deus que não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus é um Deus sério, um Deus que não aceita brincadeira, não é um Deus de 2 palavras, não. É um Deus que exige, cobra obediência. Se não existir obediência, se não existir respeito, se não existir temor, se não existir tremor da palavra dele, nós seremos destruídos. As pessoas às vezes não estão vendo essa destruição agora, acham que está tudo certo. Nós temos que entender que a nossa vida aqui é passageira. Daqui nós temos uma vida para ser vivida ou então uma morte para ser vivida. É nós que temos que escolher. Para onde nós vamos? Para a vida ou para a morte? Enquanto se nós vivermos em obediência aqui, nós temos a segurança e a paz do Senhor. Nós caminharemos em paz até o momento da nossa partida. E depois nós teremos vida. E teremos vida em abundância. Nós teremos vida eterna. Nunca mais experimentaremos a morte. Ora, ainda se eu trouxer a guerra sobre aquela nação e declarar: espada vem e passa por toda essa terra, e eu exterminar dela todos os seres humanos, até os animais, assim como eu vivo, asseguro mesmo, assim como eu vivo, asseguro que mesmo aqueles 3 homens notáveis, se estivesse ali, eles não poderiam salvar nem seus próprios filhos e filhas, mas exclusivamente eles se livrariam. Veio a guerra, mesmo se via guerra, Deus envia a guerra para destruição. Mesmo se no meio dali daquele lugar tivesse Noé, Jó e Daniel, e eles clamassem a Deus, Deus não os ouviria, só salvaria os 3, nem os filhos nem as filhas dele, ninguém seria salvo. Hoje eu vejo o desespero das pessoas, alguns países não estão enfrentando guerra, como a Síria, e outras pessoas desespero, criancinha morrendo e tudo. Mas por que essas pessoas não buscam a Deus? Por que não procuram se refugiar no Senhor? Aí todo mundo fica naquele devaneio, não, criancinha morrendo, o povo está morrendo, mas vamos analisar que eles já às vezes são povos que já estão mortos espiritualmente. São pessoas que não querem o Senhor. Deus permite, não somente permite, como envia o mal, para que as pessoas abram os olhos, entendam, compreendam e volte-se para Ele, para que as pessoas se convertam-se do seu mau caminho. Mas muitos não querem isso, por isso pagam um alto preço. Então não adianta, não, interceda para mim, ore por mim. Deus fala o seguinte, não adianta orar e interceder, não. As pessoas têm que abandonar os maus caminhos, porque senão eu não vou ouvi-los. Essa que é a realidade. Senão não vai ter oração, pedido não vai ser aceito. E se eu enviar uma doença epidêmica sobre aquela terra e despejar sobre ela toda a minha indignação, como se derramando sangue, exterminando seus cidadãos e animais, juro pela minha vida, a palavra do eterno e soberano Deus, mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, não lhe seria possível salvar seus próprios filhos e filhas, porquanto sua justiça lhe concederia apenas o direito de livrar a si
mesmo. Não importa, é doença, é guerra, é morte, é fome. Quando Deus enviar sobre um povo, não adianta falar, não, Deus vai me salvar, eu vou orar para Deus para libertar. Não, tem que mandar essa pessoa tomar vergonha, abandonar o erro, o pecado, abandonar a desobediência, abandonar a rebelião à palavra de Deus. Por isso é a nossa obrigação. Nós, como pais, os que são pais, nós temos obrigação de ensinar os nossos filhos o caminho da verdade. É nosso dever, porque a nossa salvação não alcançará os nossos filhos. Ah, não, porque eu estou salvo, agora meus filhos também vão ser salvos. Não, cada um é responsável, a salvação é individual, cada um é responsável pela vida. Os meus pais não eram e não são, nunca foram, apesar de não estarem vivos, responsáveis pela minha vida. Eu sou responsável. Esse é o motivo. Muitas pessoas não entendem por que nós só batizamos pessoas, geralmente a partir dos 15 anos, quando não tem entendimento melhor da palavra de Deus. Porque antes não, porque as pessoas têm que entender que ele é responsável. É ele que tem que lutar e buscar pela vida dele, pela salvação. Mesmo, papai, alguém vai interceder, orar para mudar, tá? Você abandone o seu erro, abandone o seu pecado, converta-se ao Senhor, renda-se aos pés dele, e ele fará todas as coisas. Pois assim declara Deus, o Senhor: quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 implacáveis juízos: a guerra, a fome, os animais ferozes e a doença epidêmica, a fim de que extermine da face da terra todos os seus cidadãos, até os seus animais. Entretanto, haverá alguns sobreviventes, alguns filhos e filhas da cidade que serão retirados delas. Eles virão ao vosso encontro. Quando observar a atitude e as ações dessas pessoas, eis que vos sentireis consolado em relação a toda desgraça que eu fiz abater sobre Jerusalém. Eis que verdadeiramente vos sentireis confortado quando vides como vive, como agem essas pessoas. Então reconhecereis que fiz o que deveria fazer, que deveria ser feito, e que não é sem razão, que assim venham procedendo para com Jerusalém. Palavra de Deus, o eterno soberano. Deus falou: olha, eu vou destruir Jerusalém, vai enviar a guerra, vai a fome, vai a doença epidêmica, os juízos, né? A guerra, a fome dos animais ferozes e a doença. Mas por que vai haver? Porque o povo estava em pecado. Eu falo, mas nem todos, tem alguns que eu vou tirar. Alguns eu vou tirar desse, ver se as pessoas vão estar bem, vão estar vivendo em paz e tranquilo. E os outros então vão entender quem é o Senhor, vão entender porque aquelas eram pessoas que viviam em conformidade com a palavra de Deus, que viviam de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso essas pessoas não passaram por essas tribulações, não passaram pela doença, não passaram e não vão passar por essa morte. Ainda hoje, nós vemos pessoas, todos os níveis sociais, passando por cada tormentos terríveis. E o que é pior, eles estão em pleno tormento, não tem paz, não tem sossego, não tem nada. Eu digo não tem nada porque eles não têm sequer Deus. E não querem buscar a Deus. Querem viver de acordo com o entendimento deles. E por esse motivo, eles vivem em total desassossego. Tem algumas pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que eles só têm o dinheiro. Sim, eu conheço pessoas que têm fortunas, mas uma total desassossego, total tristeza, além de enfermidades, problemas na família, a falta de paz, aquele desequilíbrio, aquela correria, aquela loucura. Mas não querem saber de Deus. Não acreditam em Deus. Não acham que a solução está em Deus. Enquanto eu conheço pessoas também que não tem nada, absolutamente nada, vive bem, vive em paz, vive sorrindo, vive trabalhando a alegria, tem uma alegria contagiante. E você não consegue entender, mas por quê? Porque essas pessoas têm Jesus. São pessoas tementes a Deus. São pessoas que têm comunhão com o Senhor.
Então estão debaixo dos cuidados do Senhor. Nós temos que aprender o que é isso. Nós temos que voltar para o Senhor, porque senão Ele enviará os juízos dele contra nós. É Ele que vai enviar. Nós sofremos aqui e depois por toda a eternidade. Só tem uma solução: render-se a Ele, curvar-se a Ele, saber que a solução, a resposta está nele, só Ele. Fora dele não há nada. Nós lemos hoje o capítulo 14 de Ezequiel. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 15. Toda dúvida, todo esclarecimento, nós temos que vir na Bíblia. É a luz da Bíblia, todas as respostas estão aqui. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.